Para nossa aula de física, hoje a gente vai estar trabalhando cargas elétricas e processo de eletrização. A gente viu nas aulas iniciais o princípio de atração e de repulsão. A gente viu quando é que é a atração, quando é que é a repulsão. Quando é que é a atração? Atração quando as cargas forem diferentes, positivo e negativo. Cargas de mesmo sinal se afastam, se repelem. Então, atração são cargas diferentes. Então, assim, os corpos da natureza, eles são encontrados todos neutros. O que significa neutro? Se ele tem 5 cargas positivas, ele também vai ter 5 cargas negativas. Isso quer dizer que ele está neutro, porque o átomo ele é formado por cargas positivas, cargas negativas e os nêutrons que se localizam no núcleo do átomo. Então aqui, o corpo eles são encontrados neutro, mas por alguns motivos eles podem ser eletrizados, que a gente vai ver aqui a forma de como eles serão eletrizados. A princípio, esse valor aqui, 1,6 vezes 10 a menos 19, significa a carga de um elétron, ou a carga de um próton. Elétrons são cargas negativas, prótons são cargas negativas, que é 1,6 vezes 10 a menos 19. Se tiver esse valor em excesso, quer dizer que é negativo. Se for em falta, será positivo. Porque quando a gente tem um corpo, a única coisa que é transferido de um corpo para outro são os elétrons. Os prótons nunca são retirados do núcleo, porque eles se encontram no núcleo do átomo. Tá bom? Só o que é transferido de um corpo para outro são os elétrons, que a gente vai ver aqui. E uma formulazinha que a gente vai utilizar é essa aqui, ó. Q é igual a N vezes E. O que é esse Q? É a quantidade de cargas. N quer dizer a quantidade de cargas em excesso, seja de cargas positiva ou negativa, e E é o valor da carga do elétron ou do próton, que é esse valor aqui, 1,6 vezes 10 a menos 19. Quais são os processos de eletrização? Nós temos aqui o processo de eletrização, primeiro, eletrização por atrito. Então, antes, observem aqui, ó, o corpo, o vidro, está neutro. Ou seja, tem duas cargas positivas e duas cargas negativas. Ao entrar em contato com a lã, também neutra, que se você observar, tem duas cargas positivas e duas negativas. Ao atritar o contato dos dois, no final, o que é que vai acontecer? O vidro ficou carregado positivamente e a lã ficou carregada negativamente. Isso devido ao fato de um ter um poder eletrostático maior do que o outro. Um retira elétrons do outro. No caso, a lã retirou elétrons do vidro. Então, aí, quando há o contato, nós temos o processo de eletrização por atrito. Nesse segundo exemplo aqui abaixo, nós temos um processo chamado de eletrização de indução. O que é que vai acontecer? Esse primeiro corpo aqui, ele está neutro. Esse corpo A, ele vai induzir o corpo B. O que é que vai acontecer? Como a gente viu que há sinais diferentes, os corpos se atraem, então o corpo A, como está carregado negativamente, ele vai atrair as cargas positivas. Dessa forma, vai ser um processo de eletrização por indução, porque ele está induzindo a separação das cargas. Já nesse outro esquema aqui abaixo, que é o processo de contato mesmo, ou seja, eu tenho um corpo A que ele está neutro, o segundo, o B, está eletrizado. Após encostar o B, entrar em contato com o A, o que foi que aconteceu? O corpo B, como estava eletrizado negativamente, o corpo A, neutro, passou a receber esses elétrons, passando também a ficar eletrizado. Então são esses três tipos de eletrização: por atrito, por contato e por indução eletrostática. Então vejamos aqui, ó, um exemplo. Vamos usar essa fórmulazinha aqui. Ó. Pronto, vamos aqui. Eu tenho um corpo que a princípio ele estava neutro, mas de repente ele ficou eletrizado. Ele ficou eletrizado com uma carga de 2C, de 2 coulomb. Ele ficou eletrizado com um excesso de cargas negativas, 2 elétrons. Então ele quer saber qual a quantidade de cargas que ele vai ficar no final. Então eu vou pegar Q é igual. N representa o que? A quantidade de cargas que esse corpo ficou eletrizado. Então vai ser 2 vezes a carga do elétron, que é 1,6
vezes 10 a menos 19. Então, eu vou fazer esse cálculo aqui. 2 vezes 1,6 vai ser 2 vezes 6 dá 12, vai 1. 2 vezes 1, 2 e 1, 3. Ou seja, deu 3,2 vezes 10 a menos 19. Ou seja, essa foi a carga que esse corpo ficou armazenado após sofrer um processo de eletrização.